Boa noite, sejam todos bem-vindos ao episódio 4 do DonaCast, o podcast da saúde da mulher. Hoje, ao vivo, mais uma vez, presente aqui em todas as plataformas do Elenews, e hoje com um assunto que eu tenho certeza que vai chamar muita atenção de vocês. É a relação dos hormônios femininos com o aumento de peso após os 40 anos. Por que falar sobre isso? Porque eu vejo todo dia na clínica muitas de vocês chegarem com a mesma queixa. Passei dos 40 anos e estou com uma dificuldade enorme de emagrecer, e principalmente porque eu estou sentindo maior acúmulo de gordura na cintura. Então, eu quero mostrar para vocês, hoje nesse episódio, que sim, os hormônios de vocês têm uma relação direta e indireta com o aumento de peso e a dificuldade do emagrecimento que acontece depois dos 40 anos. E ele vai piorando até chegar ao período da menopausa. Mas calma, tem solução para tudo. Vocês vão poder equilibrar, controlar isso e viver muito bem nessa fase. Que, aliás, é uma das coisas que muitas de vocês acham e ouvem falar das mais velhas, que estar na menopausa, estar no climatério é um período terrível, que só dá problemas. Não, nós vamos ver que não. E antes de falar especificamente sobre os hormônios, eu tenho que dizer em que pés andam a questão do excesso de peso feminino no Brasil. Ele é bem ruim, viu? O Brasil tem um índice de sobrepeso maior do que 58%, e isso é extremamente negativo para a população feminina, principalmente para nós gaúchos, vocês mulheres gaúchas, porque nós estamos em 4º lugar no maior índice de sobrepeso e obesidade do país. Eu tenho certeza, eu vejo isso. Nenhuma de vocês quer, pela estética, e também cada vez mais a gente sabe que o excesso de peso causa inúmeras doenças e diminui muito a qualidade de vida. Então, é importantíssimo vocês saberem que o sobrepeso e a obesidade hoje é um problema nacional e que atinge muito as mulheres. Agora, por que depois dos 40 fica mais difícil começar a emagrecer, começar a controlar mais o peso? Basicamente porque vocês começam a ter algumas alterações em relação à produção dos 3 hormônios mais importantes: o estradiol, a progesterona e a testosterona. Tá? Os 3 hormônios, eles atuam de maneira diferente sobre a gordura corporal de vocês. E é interessante que vocês saibam que a gordura, ela é um tecido dinâmico, ela é um tecido que secreta, é um tecido que absorve, não é apenas um acúmulo de gordura simples como a gente acha. Ele interage com diversas substâncias, diversos hormônios, fazendo com que ele fique mais ativo ou menos ativo para vocês. O primeiro hormônio que começa a se modificar na mulher depois dos 40, isso aí pode ser aos 44, 46, outras mulheres aos 42. Hoje eu recebi uma no consultório com 42 anos, nitidamente já apresentando, pelos sintomas dela, uma diminuição da progesterona, que é o primeiro hormônio que começa a variar para menos, para baixo, depois dos 40. E a progesterona, ela tem ações ruins em relação ao peso, certo? Então, quando ela começa a oscilar, a mulher passa a sentir maior apetite, ela tem uma relação direta com a retenção de líquidos. Então, isso é muito importante também no momento em que vocês estão usando um método anticoncepcional, um comprimido depois dos 40 anos. Saber que tipo de progesterona
está nesse comprimido. A outra ação que a progesterona tem em relação ao metabolismo é que ela retarda um pouco a queima calórica das mulheres, associada à retenção líquida. E também uma terceira ação importante que a progesterona tem para diminuir o emagrecimento é ela aumenta o apetite. A progesterona ela é produzida em pequena quantidade até os 14 dias do ciclo, quando começa a menstruar. Então, nos primeiros 14 dias ela está em menor quantidade e depois, dos 14 aos 28, aos 30, 32 dias e principalmente perto da menstruação, ela aumenta muito a sua produção. E aí vocês vão lembrar, se vocês não usam anticoncepcional, mas as que usam também, em menor intensidade, que quanto mais próximo da menstruação, mais apetite vocês têm, mais retenção de líquido vocês têm e podem também ficar um pouquinho mais estufadas, um pouquinho mais distendidas no abdômen. Todas essas geralmente são ações que a progesterona faz em relação à gordura. Então, como regra, a progesterona não é um hormônio que facilita o emagrecimento. Ok? O segundo hormônio que passa a diminuir, mas que é o mais importante de todos, é o estradiol, ou estrogênio. Esse é o hormônio que mantém vocês sempre bem. É o hormônio que dá beleza, que dá melhor qualidade dos cabelos, que dá dinamismo, que mantém a distribuição de gordura de vocês equilibrada. E aí, quando os ovários passam dos 40 anos, eles começam a diminuir. Mas é óbvio que isso não vai ser uma diminuição abrupta, de imediato. Não. Ela é lenta, gradual, e vocês começam a perceber algumas alterações. A não ser, por exemplo, que uma mulher retire o útero, faça uma esterectomia e retire os seus ovários também. Nesse momento, daí ela passa a estar na menopausa abruptamente. Então, ela tinha X hormônios antes da cirurgia, ela não tem mais esses hormônios depois da cirurgia. E aí ela sofre muito mais, de forma muito mais rápida e que realmente deixa vocês muito, muito, muito chateadas, né? Mas como eu estava falando, o estradiol é o hormônio mais importante para equilibrar o peso. E por que eu chamo a atenção isso? Eu quero chamar a atenção para todas que estão assistindo da importância de fazer uma avaliação dos 40, 43 em diante, anual. Para que vocês não esperem chegar aos 50 anos, morrendo de calorão, sem menstruar, 3 quilos mais gordas, para procurar ajuda. Não. A hora de equilibrar os hormônios é muito cedo. Porque o estrogênio que vocês produzem, ele é extremamente importante para vocês se manterem no peso. Como? Em primeiro lugar, sempre que vocês tiverem uma quantidade boa de estrogênio, vocês manterão uma distribuição da gordura mais saudável. Então a gordura vai se acumular muito menos no abdômen, nas coxas e nos quadris. Essa é uma característica desse hormônio, que ele trabalha sobre a gordura, fazendo essa redistribuição mais homogênea. A segunda ação que o estrogênio tem, que é muito importante, é aumentar a saciedade. Mulher que está com estrogênio bom, geralmente tem menos fome. Como regra. Claro que existem inúmeros outros fatores que podem aumentar o apetite. Mas estrogênio, diminui. Diminui o apetite de vocês. Mantém vocês mais saciadas. A terceira ação que o estrogênio tem é acelerar o metabolismo. Isto é, eu aqui parado falando com vocês agora, gasto X calorias. Uma mulher, a mesma coisa. Se ela tem um nível de estrogênio dela bom,
Ela mantém isso. Agora, se ela está com 46 e o ovário dela já não está funcionando muito bem, ela estará queimando menos calorias aqui. Então, isso é muito importante. Veja que o ovário começou a diminuir, vocês não percebem, e vocês estão diminuindo o gasto calórico, de pouco em pouco, isso vai fazer muita diferença. Essa é uma ação extremamente importante do estrogênio. A outra ação que ele tem é a nível de estresse. Toda mulher que mantém um nível adequado do estradiol, salvo ela está passando por muitos problemas, por muitas dificuldades, ela consegue ter um controle melhor sobre o seu nível de ansiedade. Ela é uma mulher mais tranquila. Sendo mais tranquila, geralmente come menos, e quando está ansiosa, o que a gente come? Não vai comer maçã, não vai tomar água, não, tu vai pegar um chocolate, tu vai pegar uma torta, porque isso dá a sensação de alívio da ansiedade. Então, o teu estrogênio que você produz no ovário e que te acompanha a vida inteira tem fundamental importância depois dos 40 anos. Essas são ações que fazem com que o hormônio estradiol seja extremamente importante para manter um equilíbrio metabólico de vocês. Além disso, ele ajuda muito na musculatura. Quanto mais ativa for a musculatura de vocês, mais vontade e mais resposta vocês terão ao exercício, fazendo com que esta hipertrofia muscular aconteça de forma adequada, e quanto mais músculo se tem, mais calorias se gasta, inclusive em repouso. Portanto, a ação que o estrogênio tem sobre a musculatura, ela ajuda muito. Então, o primeiro hormônio que eu falei, progesterona, é mais negativo em relação ao peso. O estradiol é muito positivo, porque ajuda vocês a se manterem bem. O primeiro hormônio que muda depois dos 40 é a progesterona, o segundo é o estradiol. E mais tarde, claro que isso varia de mulher para mulher, tá? Nós não temos, aliás, um marcador que vai me dizer quando é que você vai entrar na menopausa. Ou se você tem mais chance ou menos chance da tua amiga de entrar na menopausa. Claro, se eu avaliar alguns fatores da tua história, por exemplo, tu fez cirurgia sobre o ovário, tu fez uma quimioterapia, tu tens mais chances de entrar na menopausa antes. Sim. Se você tem outras doenças que possam afetar indiretamente o funcionamento do teu ovário, tem mais chance de diminuir os hormônios antes do que as tuas amigas. E o terceiro hormônio que a mulher produz em uma quantidade muito menor que nós homens é a testosterona. E este hormônio, ele tem uma ação muito benéfica para controlar o peso de vocês. Por quê? Porque a testosterona, depois que ela começa a diminuir, a mulher começa a sentir uma redução da sua força muscular, diminui a sua libido, piora um pouco o seu humor, aumenta o seu apetite. Por quê? A testosterona tem uma ação muito benéfica sobre o músculo, hipertrofiando o músculo. Ela dá mais saciedade quase que o estrogênio, então ela é muito importante. Ela estimula a eliminação de líquidos, ela acelera o metabolismo e ela tem uma outra ação muito importante, que é uma redistribuição da gordura de vocês, melhorando aquele acúmulo de gordura na cintura, aqueles pneuzinhos que nenhuma de vocês gosta. Então, a testosterona, embora ela seja muito menos falada, ela tem uma importância muito grande, uma importância positiva para a manutenção do peso de vocês. A tríade de hormônios, estrogênio, progesterona e testosterona equilibrados, faz com que vocês
tenham um período do climatério dos 40 aos 50, 54, e aí entrem na menopausa de forma muito mais tranquila. Agora, não pensem em vocês, né? Óbvio, não vão pensar que é só através do equilíbrio dos seus hormônios que tu vai se manter no peso. Não. Óbvio que não. Aproveita essa pausinha aqui, ó. Todas vocês comecem a me seguir no Instagram, tá ali o endereço, tá? Depois desse episódio, eu vou estar lá no Instagram, no meu Instagram durante 20 minutos para responder as perguntas de vocês. O endereço está aí. E quem quiser fazer pergunta agora, pode fazer, fique bem à vontade. Eu vou responder hoje, fazendo um podcast um pouquinho diferente. Mas eu estava falando para vocês, não pensem que é só os hormônios. Não entreguem para ele toda a responsabilidade na manutenção do peso. Mulher, depois dos 40 anos, precisa mudar a vida, mudar o estilo de vida. Ninguém come aos 45 como comia aos 20. Da mesma forma que tu não trabalha da mesma forma, como tu não se relaciona com as pessoas da mesma forma aos 45 do que aos 25. E agora, 40, 41, 42, 44, é a hora de vocês mudarem. Não esperem chegar aos 50, 52, 53, porque vocês vão ter perdido anos muito importantes para estar bem, para aumentar a longevidade, para melhorar a qualidade de vida de vocês. E aí vem a parte que toca para vocês. Primeiro, mudem a dieta. Ó, esse é o 4º episódio do DonaCast. Nos outros 3 sempre eu falei um pouco nisso. E eu vou continuar falando muito, porque isso é a base da nossa vida. Comam menos açúcar, muito menos açúcar. Não serve para nada. Apenas para iludir o nosso cérebro que você fica mais tranquila. E ele te deixa tranquila mesmo. Mas deixa por pouquíssimo tempo. E ele aí é muito sem vergonha. Logo depois ele quer que você coma mais para você se satisfazer, para você ter essa recompensa, para você viver no ciclo da dopamina. Aquele ciclo que baixou a dopamina, tu quer alguma recompensa, tu vai lá, come uma coisa boa. Mas gravem bem o que eu vou dizer agora. Açúcar não serve para nada. Doses homeopáticas, doses muito pequenas, ok. Mais do que isso, não. E um segundo ponto muito negativo para o açúcar é que ele liquida, atrapalha muito a flora intestinal de vocês. E essa flora, quando não funciona, isto é, quando as bactérias ruins dentro do nosso intestino estão muito maior quantidade do que as bactérias boas, o nosso corpo passa a não funcionar bem. E um dos primeiros órgãos que é afetado com o mau funcionamento do intestino é o cérebro. E aí pode vir o aumento da ansiedade, o aumento do desejo por doces, a diminuição da energia, mais cansaço, mais fraqueza. Então, o doce liquida com o intestino. Ele é muito inflamatório e acaba alterando hormônios, nutrientes, substâncias que vão ser muito negativos para vocês. Além disso, é fundamental vocês entenderem que a lactose também não é boa. Ok? Nós não fomos feitos para ficar comendo, ingerindo lactose a vida inteira. E não é de graça que hoje, cada vez mais, temos a intolerância à lactose presente na clínica diária. Por quê? Porque ela é inflamatória. E ela gera um aumento da permeabilidade do intestino, trazendo diversas alterações para vocês que vão culminar, entre outras coisas, com um aumento de peso. Então, veja, aqui é uma mudança de dieta. Com essa eliminação de doces de lactose, com água à vontade, de 2 a 3,5 litros por dia.
Água com gás, água sem gás e os chás mais naturais. Bebam, bebam e bebam o dia inteiro. Isso faz diferença. O terceiro ponto que depende de vocês e não da dinâmica hormonal é o exercício físico 5 vezes por semana, intercalando musculação, que é o melhor exercício para vocês depois dos 40 anos, intercalado com atividades aeróbicas. E cada vez mais exijam do corpo de vocês nesse exercício. Logo, logo, nos próximos episódios do DonaCast, eu vou trazer um pessoal para falar da importância da atividade física na saúde da mulher. Então, vocês já sabem que os hormônios de vocês influenciam bastante na parte metabólica, na parte da gordura. Mas não é só ele. Então, e não pensem que são só os hormônios femininos que interferem. Nós temos a insulina, nós temos o hormônio tireoideu, nós temos o cortisol, todos hormônios importantes na vida da mulher. E quanto mais idade tem, mais nós precisamos controlar esses hormônios, porque eles também, de maneira direta, algumas vezes, indireta, outras vezes, pioram todo o equilíbrio metabólico de vocês. E eu sei, eu atendo mulher todos os dias. Vocês ficam muito bravas, ficam muito tristes por estarem aumentando o peso nessa fase da vida. Então, aqui já ficou claro para vocês. Sim, os hormônios de vocês têm uma importância grande no controle do peso. Segundo ponto importante que vocês levam no DonaCast hoje. Outros hormônios, como o hormônio da tireoide, o cortisol, a insulina, também interferem no peso de vocês. E, terceiro ponto extremamente importante, a reposição hormonal, a adequação dos hormônios de vocês vai fazer, além de todos os outros benefícios que eu já comentei no episódio 3 do DonaCast sobre reposição hormonal, e que eu volto a dizer aqui, eu sou muito favorável à reposição hormonal. Os médicos e a classe médica, que muitas vezes fala de maneira incorreta de que a reposição hormonal ela não é benéfica, não tem amparo legal. Não tem amparo científico, melhor dizendo. A mulher vive muito bem, sempre repondo os seus hormônios na hora certa, com o hormônio certo, qual é? O bioidêntico, pelo tempo adequado, respeitando as contraindicações. Então, se eu digo que o hormônio ajuda tanto, inclusive na parte do metabolismo, da redução da gordura abdominal, é óbvio que vocês têm que fazer a reposição ou a suplementação hormonal precoce, cedo, quando começam a ter os primeiros sinais da necessidade dela. Não tenham medo, ok? Falei no episódio passado, falo de novo. Aquele auê, aquele bafafá do que muitas amigas, vizinhas falam, não, tu não vai usar esse hormônio porque isso aí dá câncer de mama. É óbvio que não. Já expliquei no episódio lá, entrem na minha página do YouTube, entrem aqui no portal Ele News para assistir o episódio 3, onde eu falo tudo sobre a reposição hormonal. Ela é muito benéfica. E nessa fase que vocês estão, dos 40 em diante, com todas as orientações que eu acabei de dar sobre exercício, sobre alimentação, sobre água, o equilíbrio hormonal de vocês é fundamental. Se não vier com essas 3 ações, certamente vocês chegarão aos 50, 52 tristes. Ah, doutor, não dá, eu não consigo controlar o peso, meu Deus do céu, o que eu faço? Esse negócio também, está sempre reclamando e sempre falando que não dá, tirem da cabeça de vocês. Nós podemos tudo. Basta que tu acredite, que tu aceite fazer esforço, que tu aceite sofrer um pouco,
que o teu objetivo vai ser alcançado. Isso é em tudo na vida. Algumas vezes são esforços enormes, exagerados. E outras vezes é uma questão de persistência, de objetivo final, de resiliência. Eu, como trabalho com mulher todo dia, eu sei, eu vejo, eu ajudo as minhas pacientes a controlarem o peso. E aonde eu trabalho mais? No emocional delas. No emocional de vocês. Vocês têm que entender que, em primeiro lugar, podem, conseguem. Em segundo lugar, aceitem sofrer um pouco. Na vida, a gente não faz só o que quer. Nós temos que fazer o que se precisa ser feito. E nessa idade, é fundamental todas essas modificações que eu acabei de dizer. A fim de que vocês, daí, através da suplementação, através do equilíbrio hormonal, através da escolha do método anticoncepcional adequado. É muito diferente usar um método anticoncepcional aos 22 anos e outro aos 43. Procurem o ginecologista de vocês, conversem com ele sobre isso, façam uma avaliação detalhada, escolham o melhor método. E hoje os melhores métodos para mulheres dessa idade são os chamados de longa duração, que seria o DIU, o implante, seja ele o implante anticoncepcional, os adesivos, porque são métodos que têm pouco hormônio e não passam pela primeira passagem no fígado, o que para vocês é muito mais saudável. Então, todos esses detalhes são importantes para vocês viverem bem aí dos 40 aos 60, 65 anos. Claro que o nosso corpo vai mudar. O de todo mundo muda. O de vocês vai mudar também. Agora, o que eu posso fazer para mudar positivamente o meu corpo e mudar o que eu não estou satisfeito? Sigam o que eu falei aqui. Para finalizar, adequem os hormônios de vocês em primeiro lugar, porque vocês viram que a progesterona, o estradiol e a testosterona têm uma relação direta, sim, com a dificuldade de manutenção de peso. Segundo, mudem o estilo de vida de vocês. Isso fará diferença não só até a menopausa, e sim até os 70, 80 anos. Uma vez que começaram a fazer, vocês não vão querer parar. E eu vejo quantas mulheres, quantas pacientes ficam bem adotando essas medidas. Então, esse quarto episódio, ele buscou mostrar para vocês uma importância clara, uma importância objetiva dos hormônios de vocês com a manutenção do peso de vocês. Se eu não fizer esse equilíbrio, eu vou ter um fator importante atuando contra o equilíbrio do metabolismo de vocês. E aí não adianta, por exemplo, só cuidar da alimentação, só cuidar da atividade física, se os hormônios estão desequilibrados. Levem isso para vocês sempre, sempre. É muito importante eu estar com o corpo em equilíbrio como um todo, para que aí eu fique bem, eu fique realizado em todas as áreas, em todos os campos do meu corpo. Isso é muito importante. Volto a dizer para vocês, agora, no final do episódio, estarei no meu Instagram respondendo as perguntas. Entrem lá, comecem a me seguir. O quarto episódio do DonaCast está encerrando hoje, está encerrando agora, e daqui 15 dias eu vou estar de volta com mais um episódio do DonaCast, o podcast da saúde da mulher.